testando aqui, online. Vamos ver. Aguardar as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre o pré-natal psicológico. Então mandem as perguntas de vocês. Boa tarde, pessoal. Quem está entrando, me diz aí se está escutando bem. Se não tiver bom o áudio, me avisa. Tô sumida daqui, mas sempre volto com novidades para vocês. Vamos conversar, esperar a Tati chegar pra gente bater esse papinho bacana. Bom, quem não me conhece, eu sou a Helena. Do Grupo Araripe. Estamos aí na área desde 2015, trabalhando com partos, informações, cursos, tanto para gestantes como para formação de doulas também. Inclusive, a que a gente fez. E eu fico muito feliz por estar fazendo essa live aqui com ela, que ela é muito querida e vai trazer muita informação pra gente sobre o pré-natal, que é tão desconhecido assim, né? Digamos. Acho que a Tati chegou, vamos ver. Vamos ver se deu certo. Ainda tá aguardando. Deu. Oi! Oi! Me escuta? Tô te escutando. Que bom. Abaixar E o aí? volume. Tudo Ai, bem? tudo ótimo. Tinha alguém me ligando aqui. E aí? Bom, seja bem-vinda, né? Obrigada. E eu já estava falando um pouquinho. Sim, vamos deixar salvo. Vou ficar de olho no relógio para a gente não perder, né? Porque senão a gente vai ficar conversando e aí acaba que a gente só tem uma hora para falar. Mas eu vou deixar salvo sim. Se der tudo certo aqui, né? Porque internet não é 100% de confiança, né? Vamos tentar. Bom, seja bem-vinda. Então, você vai aproveitar o espaço agora para se apresentar. E aí, se você quiser, você já pode entrar falando do tema, tá? E aí, quem estiver online com a gente quiser ir mandando as perguntas, podem ir falando, que eu vou ficar olhando as perguntas e aí eu repasso para você, tá Certo. bom? Tá me ouvindo Então, bem? tô sim, tá tudo ótimo. Tá todo mundo ouvindo direitinho aí, né? Dá um ok. Tá, então eu sou a Tatiane, né? Eu sou psicóloga, doula, né? Tenho especialização em saúde pública, com ênfase em saúde da família, tá? E agora eu tô fazendo cursos, né, referente à área de parentalidade. E assim, agradeço o convite da Helena, né? Eu já conheço a Helena já tem um tempinho, bastante tempo até. A Helena foi até minha professora do curso de doula, né? E assim, eu sempre tive envolvida com mulheres grávidas, né? Atualmente eu trabalho na assistência, atendo adolescentes, e eu costumo dizer que as grávidas sempre. Eu não sei se tenho imã para as grávidas, né? O que que acontece, mas eu sempre tinha grávidas perto de mim. E aí, tanto que na graduação eu já trabalhei, né? Eu fazia grupo com gestantes no SUS, né? Na UBS. E acabou que por conta do mercado de trabalho mesmo eu fui para outra área, né? E aí, por questões pessoais, né, acaba que a maternidade vai despertando algumas coisas na gente, e eu tive algumas vivências pessoais e acabei me voltando de novo com essa questão de mulheres, de gravidez. E aí eu senti a necessidade de
voltar, né, e voltar com mais conhecimento, né? Porque assim, a gente se forma e não é porque você é psicólogo que você está apto para trabalhar com grávidas, por exemplo, né? A gente sempre tem que estar buscando cada vez mais aprofundar no assunto, porque senão a gente fica muito superficial. E aí eu fui fazer o curso de doula, né? Atuei um tempo como doula, mas eu senti a necessidade de adentrar mais, né? De não deixar a psicologia. Claro que eu, enquanto doula, não tinha como eu não ser psicóloga também, e isso era uma questão até difícil, às vezes, de você colocar para quem você estava atendendo, porque a Helena também é doula e ela sabe que tem muitas questões relacionadas ao emocional, né? E aí as pessoas sabiam que você era psicóloga, então ficava naquela, né? De, não, mas eu estou atuando aqui enquanto doula, não como psicóloga. E aí foi nessa atuação e nessa percepção dessa necessidade de aprofundar mais algumas questões emocionais que eu voltei para a psicologia perinatal, né? Que é essa psicologia que tem um estudo em torno do nascimento, né, da gestação, do pós-parto. E daí surgiu o pré-natal psicológico, né? Tá dando para acompanhar porque eu já vou entrando no que é o pré-natal psicológico, Tá né? sim, tá Que, sim. que, que é o Só tema da nossa live. deixa eu só, eu só vou colocar uma complementação aqui, porque como você fala, falando em relação a questões emocionais, porque esse sempre é o foco, pelo menos da minha visão do meu acompanhamento. Eu sempre foco muito as questões emocionais, porque são elas que vão dar o ritmo todo do trabalho de parto, enfim, e da maternidade. E assim, eu não sou psicóloga, mas tenho um olhar muito mais voltado para isso em relação às terapias alternativas, enfim. E aí você vem agora falando sobre o pré-natal, isso é bem legal, porque no caso, quando eu vou acompanhar a mulher ali em alguns momentos. Vamos ter 4 encontros, então um encontro por mês que eu vou ter com essa mulher. Então, se ela tem esse complemento com o pré-natal, isso sim é maravilhoso, porque ela vai aprofundar muito mais as questões que eu vou colocar para ela ali nos encontros, né? Então, eu acho assim super bacana. E por isso que assim, eu achei o máximo quando você aqui aceitou, né, para falar sobre pré-natal psicológico, porque eu acho que essa é a base, assim. Se a gente não tá bem trabalhado emocional, as coisas não vão andar direito, né? A gente não consegue É, chegar ali no objetivo que a gente quer, né? Pode continuar. e não somente para o parto, né? Para o pós-parto. E assim, tu trouxe uma questão muito legal, porque às vezes as pessoas. E a gente, eu anotei algumas perguntas que o pessoal fez nos stories, e aí tem muito essa questão, mas o que é melhor a doula, o que é melhor a psicóloga? E a gente, pelo menos eu particularmente, né, eu trabalho muito na perspectiva de multidisciplinaridade, né, de complementação dos trabalhos, né? Porque a gente sabe que o ser humano, ele é muito subjetivo. E dentro dessa subjetividade, a gente não pode determinar e delimitar apenas uma coisa, A ou B, né? Ele é um ser muito complexo. E aí cada profissional atua de acordo com a sua capacidade técnica. Né? A doula dentro daquilo que compete a ela, a psicologia, né? O médico obstetra, a nutricionista. Então, são profissões que se complementam. Né? O pré-natal psicológico, como você colocou, a gente, enquanto doula, a gente percebe algumas questões, né, a grávida traz, mas a gente também não tem a doula em si, apesar de no curso a gente ter a gente vê, né, essa questão do emocional, a gente não tem um conhecimento técnico específico para aprofundar certas questões. E aí, esse é o trabalho do pré-natal psicológico. Né? Ele é um acompanhamento dessa grávida durante esse período, um acompanhamento perinatal específico. A gente acompanha a grávida durante a gravidez e também no pós-parto, tá certo? Por isso que é importante o profissional da psicologia ele ter um conhecimento técnico específico do ciclo gravídico puerperal, né? Porque não, na graduação, a graduação de psicologia, ela não te dá esse conhecimento, tá? Se você passa muito superficial lá em psicologia do desenvolvimento, né? Mas não é uma questão
específica aprofundada, para você ter um embasamento técnico específico para trabalhar com essa mulher nesse período específico e singular da vida dela, que é a gestação e o pós-parto, tá certo? E aí as pessoas perguntam assim, mas quem que pode fazer o pré-natal psicológico? É só psicólogo? É psicólogo, psicanalista e psiquiatra, né? São os profissionais que a gente entende que tem um domínio dessa técnica, né, de trabalhar as emoções de forma mais profunda dessa grávida. E aí eu volto na questão do conhecimento teórico específico, né? Porque o que significa que a grávida. Aí fica aparecendo aqui, eu me desconcentro. É, peraí. O que não significa. Aí, por exemplo, eu até me perdi, tá vendo? Eu não sou muito boa, gente. É a Desculpa. minha primeira live aqui, então Ah, as assim mesmo. questões vão aparecendo, eu vou ficando. Tá? Então, assim, o psicólogo ele pode atender, né? Só o psicólogo, eu sou psicólogo, estou atendendo uma grávida. Pode, porque o pré-natal psicológico, e aí eu vou falando e acaba que eu vou respondendo algumas perguntas, porque elas estão inerentes ao que é o pré-natal, né? E assim, ai, me perdi. Só só o psicólogo pode fazer? Não, outros profissionais fazem dentro da capacidade de conhecimento da psicologia puerperal, né? Deixa eu colar aqui do que eu tinha pensado para falar, gente, que eu me perdi. Ah, eu estou fazendo terapia, né? Posso fazer pré-natal psicológico? Pode, né? Porque assim, o pré-natal psicológico ele é diferente da psicoterapia. Ele é um acompanhamento puerperal, né? Específico desse período, só que ele não é psicoterapia. Normalmente, o pré-natal psicológico ele acontece em grupo, ou ele também pode acontecer individual. Isso vai depender do que a grávida quer. Né? Se ela quer individual, a gente trabalha individual. Mas o pré-natal psicológico ele tem um diferencial da psicoterapia, que é a questão dos temas, né? Eu trabalho com o pré-natal psicológico do modelo Arraes, tá? Que é da Alessandra Arraes, que é uma psicóloga pós-doutora, né? E ela tem todo um estudo de prevenção da depressão pós-parto após a aplicação, a participação nos grupos de pré-natal psicológico. Então, é o modelo que eu utilizo, tá? Então, assim, esse modelo, ele é um modelo que tem um caráter psicoterápico, mas não é psicoterapia, tá? Ele tem um caráter também psicoeducativo, né? Porque a gente vai trabalhar algumas questões de, é, de como que é ser mãe nos dias de hoje, como que é essa questão de que a sociedade cobra que a mãe seja perfeita, da maternidade perfeita. E aí a gente trabalha várias questões referentes a esse mundo materno, né? A gente também trabalha a questão da parentalidade, né? Porque a gente sabe que hoje os pais estão cada vez mais envolvidos, né, nessa criação dos filhos. E a gente vai trabalhando essa questão também da parentalidade conjugada. E uma questão que a gente vê que é pouco falada e pouco discutida também é a questão da transformação, da mudança, né, do casal conjugal, homem e mulher, para o casal parental, né, que vai ser pai e mãe. Tá? Então, esses são alguns dos objetivos e algumas das coisas que a gente trabalha dentro do pré-natal psicológico. Ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo específico, um tempo de encontros, tá? Atualmente, devido à questão da pandemia, estamos priorizando os grupos online, né? Até porque as grávidas elas são grupos de risco, né? Então, quanto menos expostas elas estiverem, melhor, né? Para a saúde delas, do bebê, enfim. Então, assim, o pré-natal psicológico modelo Arraes, ele tem uma base, né? Só que dependendo do que a gente precisar, a gente vai modificando de acordo com o grupo, né? Quem trabalha com grupo sabe que o grupo ele é muito dinâmico, né? Então, de acordo, apesar da gente ter alguns temas disparadores, o que a grávida traz, a gente também vai trabalhando no decorrer desse tempo. E o pós-parto a gente também tem um acompanhamento, né, dessa grávida, especialmente para ver algumas questões
relacionadas ao adoecimento psíquico, né? Porque um dos objetivos do pré-natal psicológico é a prevenção do adoecimento e do sofrimento psíquico dessa mulher, tá? O que não garante que ela não vai ter nada, né? Às vezes as pessoas têm essa ilusão, né? De que, eu estou fazendo isso, não vou ter nada. Não. O objetivo principal nesse sentido é de que quanto mais conhecimento eu tenho a respeito de certa coisa, de determinado assunto, de determinada doença, mais fácil vai ser para eu conseguir identificar aquilo. E quanto mais cedo eu consigo identificar, mais fácil para eu conseguir um tratamento, melhor é o prognóstico também. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha. O que foi que a menina perguntou? Deixa eu ver. Tá vendo? Você atuando como doula e se perceber uma necessidade de acompanhamento psicológico profissional. Entendi. Acho que... também não. Eu acho que eu não sei, você atuando como doula e se perceber uma necessidade. Eu acho que quando a gente acompanha como doula, a gente acaba percebendo essa necessidade. Acho que foi mais uma afirmação, Isso, né? né? Se não for isso, fala de novo aí, mas tem outra aqui. Tá. Tem mais um pouquinho. Encaminho, atende como psicóloga e deixa a doula de lado. Então, eu acho que ela deve ter perguntado para mim. Atualmente eu não estou atuando como doula, né? Eu atuo só como psicóloga. Eu gostei, né? Mas acabou que não, como eu falei no início, eu senti necessidade de ir mais fundo. E dentro disso eu me voltei somente para psicologia, né? Mas teve uma pessoa que falou que quando ficar grávida, ela quer que eu acompanhe ela, acho que ela não está aqui, né? Enquanto doula. E aí eu já disse que eu vou acompanhar, né? Então, assim, eu não estou atuando como doula mais, mas assim, às vezes se é uma amiga, se é alguém mais próximo, eu faço essa atuação sim, né? Mas enquanto doula, não estou, não. Só como psicóloga mesmo, tá? Deixa eu responder algumas perguntas que tiveram. O que é, acho que, né? Quantas consultas, duração e quem que deve ir. Então, assim, pré-natal psicológico, a gente não trabalha com a questão de consulta, né? Eu, particularmente, não chamo de consulta, eu chamo de encontro, tá? Então, assim, em média, 7 encontros, tá? Podendo ser mais também, né? Tudo vai depender de como esse grupo vai funcionar, tá? A duração média dos grupos online é de 1 hora e meia no máximo, né? Porque o online ele tem um diferencial do presencial. Agora, os grupos presenciais, não. O grupo presencial tem 3 horas, 4 horas, porque a gente sabe que no presencial a coisa funciona de uma maneira diferente, né? Então, tem essa diferença. O grupo de pré-natal psicológico online, ele é de no máximo estourando 1 hora e meia, tá? E o pré-natal psicológico presencial, ele é um pouquinho mais longo, tá? Ele vai até 3 horas, 4 horas, dependendo de como as coisas estiverem acontecendo. Eu acho que eu tenho... Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você faz esses encontros, você trabalha... Quando é em grupo, né? Você vai trabalhando temas específicos nesses encontros? Sim, É assim que são funciona? temas específicos que a gente tem, tá? E individual também é do mesmo jeito, tá? O pré-natal psicológico, ele funciona do mesmo jeito, tanto individual quanto em grupo, né? A diferença é que quando é individual vai ser só a grávida e eu, né? Não vai ter a troca com outras pessoas, tá? Mas os temas, eles são os mesmos, mas eles não são inflexíveis, né? Eles são mutáveis de acordo com as demandas que vão surgindo, tá? Legal. É somente para grávida que perguntaram, né? Somente para grávida, o pai gestante também pode fazer. O pré-natal psicológico, né? Como eu falei no começo, ele é um acompanhamento do período perinatal. O período perinatal, ele não corresponde só à gestação, tá? Ele corresponde desde quando essa mulher pensa, eu quero ficar grávida, eu vou ter um filho. Então, a psicologia perinatal, ela já entra desde aí, desde as tentantes, desde o momento em que a mulher sente esse desejo de querer conceber uma criança,
tá? Então, a gente trabalha não apenas a mãe, a gente trabalha o pai, os avós, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de parentalidade. Inclusive, tem encontros com a participação dos pais e dos avós também, tá? A questão dos avós não é muito, às vezes não é muito fácil você trazer os avós, mas a gente tenta, né? E mesmo quando a gente não consegue trazê-los, a gente busca uma forma de envolvê-los no processo, né? Porque a gente entende que quando uma criança nasce, quando uma criança vem para uma família, ela não vem só para a mãe ou só para o pai, ela vem para toda a família. Aquela mãe, ela vai deixar de ser só filha, né? Ela vai passar a ser mãe, né? A mãe dela vai deixar de ser só mãe dela, ela vai passar a ser avó, né? Se já é uma mulher que tem outros filhos, né? Aquele filho único vai ser o filho mais velho, o filho do meio. Então, assim, o nascimento de uma criança, ele muda toda a configuração de uma família, tá? Então, por isso que no pré-natal psicológico a gente trabalha todos os envolvidos nesse processo. Porém, a pessoa que a gente mais trabalha é a grávida, né? É a mulher. Mas no processo a gente traz outros familiares também para estar participando. Tá certo? Ah, que massa. É bem isso assim, né? Porque quando nasce, né? Acho que tem uma frase que sempre fala assim, para criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia, né? Então essa aldeia ela Isso. precisa estar ali harmonizada, porque às vezes se a mãe tem um tipo de ideia e a família, né, o resto da família não tem a mesma ideia, fica um embate, né? E isso é tão ruim para todo mundo, né? Com Acho que certeza. quando você une todo mundo num propósito único, as coisas ficam até mais leves, né? Até a É, questão do puerpério mesmo dessa mulher fica muito mais tranquilo, né? Se ela tem a rede de apoio que a gente tanto fala, né? Falando a mesma língua. Né? Eu acho que isso é bem lindo. é justamente nisso, né, que a gente busca trabalhar. O pré-natal psicológico ele é esse acompanhamento durante o parto não, desculpa, durante a gravidez, mas pensando no pós-parto, né? Porque, assim, a mulher leva 9 meses, 40 semanas, né, para gestar esse filho. E o parto, né, após o nascimento do bebê, ele é um momento em que o parto ele é irreversível, é de uma hora para outra, né? Então, assim, a gente entende que é uma transformação muito brusca, né? Diferente do processo gestacional, que é um processo mais longo, né? Onde ela vai se acostumando, o corpo dela vai se transformando gradativamente. Né? E a gente vive numa sociedade onde a mulher ganha o bebê e ela tem a cobrança imediata de voltar para o corpo anterior, né? De voltar para o desejo, para a libido anterior, né? De exercer as atividades como se ela não tivesse nenhum bebê. Então, essas questões a gente também vai trabalhando na mulher e na família, né? Porque, como você falou sobre essa rede de apoio ela precisa estar alinhada, tá certo? Deixa eu ver mais aqui. Aí me perguntaram também sobre a questão de por que que não é indicado, né? Por que que os médicos não indicam, né? Por que que mesmo em casos onde há a questão de internação dessa mãe, não é indicado. Então, assim, a minha questão, né, o que eu penso é que aqui em Porto Velho, né, em Rondônia, né, eu não conheço colegas, né, que estejam atuando nessa área. Eu até conheci uma colega ainda agora, assim, né, no próprio Instagram. Então, assim, eu vejo que é uma área muito pouco conhecida, muito pouco falada, né? Então, assim, aquilo que a gente não conhece, né? Então, aquilo que eu não sei qual que é a importância, eu não dou importância. E a gente também vive numa sociedade, num sistema em que a saúde mental ela é pouco valorizada, né? O cuidado com o emocional ele é pouco valorizado. Então, assim, a gente só olha para o emocional quando tem um problema. A gente não consegue trabalhar de forma preventiva. E o pré-natal psicológico ele visa trabalhar nessa questão de prevenção. E assim, a maternidade ela é vista como algo muito sagrado. Só que infelizmente, né, ou felizmente, aí fica para quem está acompanhando,
nem toda mulher, quando se vê grávida, ela se vê nesse mar de rosas, né? Depende muito de como foi concebida essa gestação. Então, tudo isso vai interferir nesse processo de gravidez dela, né? Então, assim, durante o pré-natal psicológico, a gente busca considerar todos esses fatores e trabalhar todas essas questões e as implicações que elas trazem, né? Às vezes é uma gestação tranquila, mas que em algum momento teve uma intercorrência e tem-se um bebê prematuro, então a mãe não estava preparada para aquilo, tá? Porque assim, mesmo um pré-natal ginecológico bem feito, ele não impede que algumas intercorrências aconteçam. Enquanto doula, a gente sabe que o parto, né, a gestação só acaba ali com o parto, e às vezes, mesmo depois do parto, às vezes ainda surge alguma coisa. Então, todas essas questões são questões que a gente vem para trabalhar também no pré-natal psicológico, no intuito de que essa mulher ela esteja fortalecida no seu emocional, né, quando essas coisas acontecerem. Não significa que ela vai estar imune, né? Mas é aquela questão que eu trouxe no começo, quando você já conhece um pouquinho, quando você pensa num plano B, num plano C, né? Às vezes fica mais fácil de você conseguir lidar com aquilo, né? A frustração ela é menor. Quando a gente só gera expectativa, expectativa, expectativa em cima de uma coisa, a gente se frustra muito mais. Então, por isso que é importante a gente abrir, né, esse leque de situações que podem acontecer e como que a gente pode estar lidando. Então, eu acredito que esse não encaminhamento dos médicos é por essa questão, por essa falta de conhecimento, de saber o que é, como que funciona, como que isso pode ajudar, né? Então, aí perguntaram, mas mesmo em caso de internação, não encaminha. Às vezes, a pessoa só, o profissional que está ali, ele só consegue encaminhar o outro quando ele vê que o outro está sofrendo absurdamente, né? Se ele olha para o outro e o outro está bem, não está chorando, né? Então ele acha que está tudo bem, né? Mas assim, a gente entende que uma gravidez, né, que uma mãe que esperava ter uma gravidez tranquila e no final teve alguma intercorrência, é óbvio que ela tinha uma expectativa e a realidade dela foi totalmente frustrada, né? Então, assim, é importante que se tenha esse olhar mais cuidadoso, né? A possibilidade de estar encaminhando para profissionais da área de psicologia. E assim, a gente também tem ainda um imaginário social de que psicólogo é para gente louca, né? Para gente que não tá bem da cabeça. E assim, se a gente for, eu sempre brinco que de perto ninguém é normal, né? Então, Não. assim, a gente sempre tem alguma questão, a gente sempre tem alguma questão a ser melhorada, a ser elaborada. Então, assim, não é porque às vezes você acha que não tem nenhum problema. Os problemas, as confusões, elas existem todos os dias, né? Todo dia tem problema. Hoje mesmo a minha filha quebrou meu óculos, eu tô com óculos antigo, né? Gente, então assim, o dia já começou assim, né? Então são coisinhas pequenas que a gente precisa estar bem trabalhado para a gente poder conseguir lidar, porque senão a gente já enfia o pé na jaca, né? E já fica mais para lá do que para cá. Então, assim, na gestação, que as emoções elas estão oscilando ainda mais, tudo é vivido de forma muito mais intensa, né? Então a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar diferenciado com a grávida, né? Porque senão vem tudo só no pós, né? E geralmente as coisas são vistas apenas no pós-parto, sendo que durante a gestação essa grávida ela já dá alguns sinais, já tem alguns indícios, só que o olhar para essa mulher ele é diferente, né? A gente olha como se estivesse tudo bem. É muito difícil às vezes para as pessoas aceitarem que uma mulher grávida às vezes ela pode ter algum tipo de problema, alguma questão por menor que seja, né? E somente no pré-natal ginecológico isso não vai ser trabalhado, né? E assim, o pré-natal psicológico ele vem para complementar o pré-natal ginecológico, ele não substitui, tá? A gente costuma até falar que o pré-natal ginecológico ele é um cuidado muito maior com a saúde do bebê, né, com a saúde física, orgânica do bebê e da mãe,
né? O pré-natal psicológico não, ele é um cuidado com a saúde mental dessa mãe, que futuramente vai implicar, né, no vínculo dela e na saúde também mental desse, na saúde emocional desse bebê. E aí, não só da mãe, mas de toda a família, né? Porque é preciso que toda a família esteja bem para cuidar bem desse bebê quando ele nascer, tá? Tem mais uma pergunta aí, né? Com certeza tem. Ela quer saber sobre como que funciona, se os encontros são semanais e os seus desafios e dificuldades com o grupo. Olha, os encontros, eles são semanais ou quinzenais, né? Assim, não tem como eu definir se é semanal, se é quinzenal. Tudo vai depender do grupo, né? Coisa com grupo é bem difícil no sentido de você alinhar um horário, alinhar um dia, mas a priori, né, ele é para ser semanal, tá? E aí a questão, a dificuldade, eu acho que uma das maiores dificuldades é você é, buscar a mulher entender que o pré-natal psicológico, ele não ele não é um curso de gestante, ele não é um curso para gestante, né? Porque essa é uma diferença. Às vezes, mas eu já fiz um curso de gestante. Não. O curso de gestante, ele é basicamente aula, né? No sentido de que você vai estar ali como um ser passivo, vai estar recebendo as informações, orientações. Ele é importante, é importante, né? Até porque hoje em dia a gente sabe que muitas mulheres nunca tiveram contato com nenhum bebê, né? Somente com um delas. Então, assim, tem essa questão dos cuidados. Então, os cursos de gestante, eles são importantes. Mas o pré-natal psicológico, ele não é um curso de gestante, né? Ele é um curso para gestantes que vai trabalhar essa questão do emocional dela, tá? Que vai trabalhar questões da parentalidade, tá? Então, assim, são questões diferentes, né? Que vão buscar fazer com que essa mulher tenha uma maternidade possível, uma maternidade mais leve, tá? Uma maternidade dentro da realidade dela, tá? E de uma maneira que ela fique bem, tá? Ela e toda a família, tá? Acho que eu respondi, né? Aí tem uma Acho que aqui, sim. faço terapia, posso fazer? Sim, né? Como eu falei, o pré-natal psicológico, ele não é psicoterapia, ele tem, é, ele tem um caráter psicoterápico, né? Mas ele não é terapia, tá? Até, eu já falei, acho que sobre isso, acho que ficou bem de coisa. Falou. Assim, Uhum. aí, por exemplo, eu estou ali atuando, tem um grupo de pré-natal psicológico e tem uma grávida que está no grupo e quer fazer psicoterapia comigo. Eu não faço, tá? Se ela quiser fazer psicoterapia comigo, ela vai ter que sair do grupo, tá? Porque eu, particularmente, isso é uma questão minha, eu não acho ético, eu não acho legal, tá? Mas tem profissionais que fazem, não tem problema. Se ele acha que dá para fazer, ele faz. Então a grávida fica no grupo de pré-natal psicológico fazendo psicoterapia com ele, tá? Mas eu não trabalho dessa forma. Se tiver no pré-natal psicológico e quiser fazer psicoterapia, eu encaminho para um colega, tá ok? Ah, tá. Teve gente que perguntou se o pré-natal psicológico seria somente para primeira gestação, para primigesta, né? Não, tá? Por quê? Cada filho é um filho diferente, cada gestação é uma gestação diferente, né? E em cada momento da sua vida, em cada gestação sua, as coisas vão acontecer de maneira totalmente diferente, tá? Então, assim, não é só para quem tem um filho, é para quem tem dois, três, quatro, até para quem não tem nenhum, né? Só que aí, no caso, seria um grupo específico, né? Só para tentantes, digamos assim. Assim como a gente também tem grupos só para puérperas. Então, a questão do pré-natal psicológico, a gente tem alguns profissionais que fazem o pré-natal psicológico puerperal, né? O pós-parto ali. Então, não é somente para quem está na primeira gestação, tá? Tu recebeu umas perguntas, das perguntas que eu Não, recebi?
Só acrescentar aqui fora, assim, se a mulher não trabalhou nada emocionalmente na primeira gestação, ela tem um acúmulo, né? Que aí vai para uma segunda gestação, assim, cheia de coisas para trabalhar, né? E aí, então, É, com certeza, ela vai precisar fazer, se ela, tipo, descobriu agora, eu tô grávida pela segunda vez, eu não trabalhei nada na primeira gestação, foi tenso, com certeza, acho que numa segunda, terceira gestação vai ser super vem válido, né? acumulado. Vem acumulado porque a gente sabe que tem, né? Sempre tem. É, E assim, para a psicologia, a gente entende que não tem nenhuma gestação que, por mais que ela seja 100% planejada, nada é 100%. Então, enquanto psicóloga, a gente entende que uma gestação ela nunca é 100% aceita e nem 100% rejeitada. Por mais que que eu tenha desejado, que eu tenha planejado, eu engravidei, mas aí eu sempre vou pensar é, no que eu vou perder, né? No sentido de eu vou ter que me afastar um pouco do trabalho, às vezes ser uma mulher que é muito envolvida com a profissão, né? Então ela sente isso. E aí, ao sentir isso, ela também sente a culpa. Ai, meu Deus, eu não estou amando meu filho como eu devia. Ai, eu não estou sendo boa mãe desde agora. Eu estou grávida, já não estou sendo boa mãe, né? Então, assim, até isso é um processo de aceitação, né? Então, assim, a gente trabalha essas questões também no pré-natal psicológico, porque a gente entende, a gente sabe que a mulher ela carrega muitas culpas, né? Muitas cobranças da sociedade. E aí, apesar dele englobar todos os familiares, o foco é na mulher. Afinal de contas, é ela quem está gestando e é ela quem vai receber todas essas cobranças, né? É em cima dela que pesa tudo. Então, a gente precisa fazer, né, trabalhar ela no sentido de que ela esteja fortalecida, de que ela esteja empoderada das decisões dela, sejam elas quais forem, né? A gente, enquanto psicóloga, no pré-natal psicológico, a gente não tem, a gente trabalha na perspectiva de que não tem o certo e não tem o errado, né? Aquela mulher, a decisão é dela. Então, assim, a gente sabe que alguns profissionais trabalham numa vertente, né? Por exemplo, a humanização do nascimento preconiza que o parto normal, o parto natural, é o mais saudável, é o mais adequado para a mulher. E isso é importante, né? Devido aos altos índices de cesárea que a gente tem e todas as implicações que isso acarreta para o bebê. Só que no pré-natal psicológico, eu, enquanto psicóloga, eu não tenho essa. Eu não tenho. Não é para eu trabalhar isso com essa mulher. Isso não cabe a mim. Né? E às vezes em outros processos ela vai aprender isso. Claro que ele tem um caráter psicoeducativo e a gente trabalha todas essas questões de amamentação, dos partos, mas a gente trabalha sempre na perspectiva do que é possível, né? Então, a gente tem esse cuidado e esse olhar diferenciado, né? Nesse sentido de... Por isso que eu acredito que o trabalho, ele precisa ser integrado, né? Porque, às vezes, ela está ali com a psicóloga perinatal, no acompanhamento do pré-natal psicológico, e está com a doula, né? Às vezes é uma doula que está ali só trabalhando o plano A, um plano normal, e a gente sabe que os profissionais, ao meu ver, os profissionais mais bem capacitados, eles trabalham também o plano B, né? Porque é uma possibilidade, sim. E se você não trabalha o plano B ou o plano C, essa grávida no final vai se frustrar. Vai se frustrar porque ela idealizou toda uma situação e ainda quando a situação acontece, muito difícil, a gente sabe, é muito difícil que aconteça tudo nos mínimos detalhes. Ah, eu quero um parto humanizado. Tem tudo isso, mas não teve um X. Então sempre vai ter uma coisinha. E a gente não sabe o quanto aquela coisinha que faltou vai importar para a mulher. Então, por isso que a gente trabalha essa questão do que é possível, né? Para quanto menos frustrada ela ficar, né, é melhor para a saúde emocional dela, tá certo? é. Deixa eu ver aqui. A Bia perguntou qual o valor e quanto tempo dura. Qual seria o valor do pré-natal e quanto tempo dura?
O valor, Helena? Oi. O valor, no caso do pré-natal psicológico em grupo, ele varia de acordo com o número de participantes também, tá? A duração eu já falei, né, do grupo online, ele é de 1 hora até no máximo 1 hora e meia. O presencial, ele tem um tempo um pouquinho maior. Aí, no momento, eu estou preferindo trabalhar online, né, pela questão da pandemia e do cuidado com as grávidas, que são um grupo de alto risco. Aí, o valor dele individual, né, ficaria no valor de uma psicoterapia, tá? Assim, a gente tem uma tabela do CRP, né, que recomenda valores. Então, eu sigo mais ou menos o que está na tabela. Claro que o valor ele é sempre acordado de acordo com a realidade dessa grávida também, né? A gente sempre, eu pelo menos sempre busco estar negociando de acordo com as possibilidades dela também, a fim de que ela não fique sem esse tipo de assistência apenas pela questão monetária. Claro que eu também preciso atender ao mínimo em relação ao valor, né? Porque a gente se capacita, a gente estuda, é um trabalho que demanda tempo, né? Tempo não apenas de dinheiro, mas um tempo emocional, tá? E assim, uma vez que essa grávida ela é acompanhada no grupo e a gente sabe, a gente tem o contato depois. Às vezes é uma coisinha e ela te manda mensagem. Então, assim, você fica disponível para ela durante o processo, no caso do acompanhamento de pré-natal psicológico, tá? Não de psicoterapia. Psicoterapia é outra história. Eu acho que só, pergunta não tem mais aqui, foi só um comentário falando sobre as expectativas, né? E quando a gente tem muita expectativa, já vai gerar frustrações futuras, né? Principalmente quando a gente não trabalha, né? Acho que quanto mais a gente se preparar, né, para as coisas que vão acontecer na nossa vida, a gente vai saber lidar, né? Lidar com o que dá certo, lidar com o que não foi tão o que a gente idealizou, né? Acho que é bem por aí. A Bia, ela perguntou assim, quanto tempo dura? Acho que ela está querendo saber, não da duração do encontro, mas acho que a duração do pré-natal em si. Então, Bia, são pelo menos 7 encontros, né? Então, se você for um encontro semanal, que é o mais adequado, né, o mais indicado, seria aí por volta de 2 meses, né? Mas esse tempo, ele também ele é um tempo mínimo, tá? Ele pode ser prolongado também. Tudo depende das questões que essa mulher vai estar trazendo e de o quanto que a gente vai conseguir trabalhar. Porque, por exemplo, se é em grupo, às vezes a gente não consegue trabalhar tudo naquele grupo, né? E aí fica para um próximo encontro. Então, isso também acaba que pode estar prolongando um pouquinho mais o tempo de duração do pré-natal, tá? Em relação à fase gestacional, os grupos são fases diferentes ou elas são na mesma fase? Ó, distintas. O ideal, o legal mesmo, era que fossem de acordo com cada fase específica da gestação. Mas como a própria Alessandra Reis, que é a mentora, né, a criadora desse modelo que eu sigo, e que já é pós-doutora, nem ela nunca conseguiu fazer grupos, por exemplo, grávidas só do primeiro trimestre, grávidas só do Uhum. segundo. Então, eu também não tenho nem essa pretensão, né? Mas esse seria o ideal, porque a gente entende que a grávida do primeiro trimestre, ela está vivenciando coisas específicas que a grávida do segundo ou do terceiro já não está mais. Né? Então, assim, trabalhando numa perspectiva ideológica, né, e de que seria o ideal mesmo, seria isso, nessa separação por trimestres. Mas Uhum. o trabalho real e possível, não. Então, é grávida, grávida, Entendi. tá? Tá certo. É isso que temos. Alguma Tem pergunta, mais? gente?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu... Bom, temos Ai, 15 minutinhos. então, assim, para a gente... né, às vezes as pessoas, mas a, 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 a grávida já faz tanta coisa, tem tantas preocupações, né? E se a gente for analisar que as preocupações é, mais próximas da realidade, né? As preocupações que, digamos, que mais ocupa o cérebro da gravidinha, né? São questões muito relacionadas ao material. É o quarto do bebê, o enxoval do bebê, né? A questão se vai pagar uma equipe ou não vai pagar uma equipe, né? Como... E aí, se for uma grávida assim, já, às vezes, por exemplo, que não tem uma rede de apoio familiar, que vai precisar de uma rede de apoio paga, então ela já vai pensar o que, que ela vai fazer, se ela vai pagar uma babá, se ela vai botar numa creche. Então, a gente percebe que as preocupações, né, da mulher são muito referentes a essas questões, né, financeiras, questões mais materiais, de book, enfim, essas coisas elas são importantes, claro, né? O bebê ele vai nascer, ele precisa ter roupa para vestir, né? O registro fotográfico eu acho ele fenomenal, né? Vai marcar ali. Só que a gente também precisa ter esse cuidado e esse olhar com o emocional dessa mulher, né? Ainda mais se, por exemplo, se for tudo nas costas dela, digamos assim, ela que tem que estar resolvendo tudo. E a gente sabe que tem algumas mulheres que têm já essa tendência a serem resolvedoras de problemas, né? A centralizarem ali e resolverem. E eu sempre digo que a maternidade, o filho, vem para te dizer que tu não tem controle de nada, né? O parto, principalmente, tu não tem controle de nada. Então, algumas mulheres, né, elas têm um baque muito forte quando elas se deparam com isso, né? Então, a gente busca, né, no pré-natal psicológico, nesse acompanhamento, tá trabalhando isso com essa mulher, né? E assim, são coisas, né? Por que, que não é indicado, por que, que não é recomendado? Por isso, porque as pessoas não conhecem, porque as pessoas não reconhecem, né, a importância de. Só reconhece a importância e a necessidade quando o problema surge, né? E assim, quando o problema surge, aí já é uma outra história. Às vezes, a depender do problema, se já for uma depressão, dependendo do grau dessa depressão, aí já vai ter que ter um acompanhamento psiquiátrico também, né? Então, assim, a gente busca trabalhar sempre na perspectiva de prevenção, né? Ou de diagnóstico mais precoce, para uma intervenção também mais precoce, tá? Então, é nesse sentido que a gente trabalha e que a gente acredita que as coisas é, é, podem ocorrer de uma maneira mais saudável para todos, né? Mãe, bebê, a família, enfim. Sim. Que acaba sendo uma busca muito mais externa, né? A gestação, na verdade, a sociedade faz querer coisas muito externas, né? Montar enxoval, né? Pilates, coisas externas, né? E aí a gestação, ela já faz você se interiorizar, né? E aí, se você ignora esse pedido, né, aí acaba sendo um pouco mais complicado para consertar, digamos assim, né? Eu acho que É, e é muito comum, né? é o que acontece, né? E a gestação, o parto e o pós-parto, assim, eles são movimentos, na minha visão, eles são movimentos muito internos. Porque lidar com um bebê que não sabe falar, que só chora, né? É uma língua estranha, né? Isso a gente precisa ter um movimento muito interno para a gente poder compreender esses sinais sutis, assim, dessa É, construção, desse relacionamento depois, né, com o bebê ali. você lidar com um bebê real, né? Porque É, a mãe, a gravidez, você idealiza um bebê, né? E sim, você, quando o bebê nasce, ele não é aquele bebê que você, né, idealizou. de E jeito descobre nenhum. muitas coisas sobre esse bebê. Tem um teórico que é um teórico que eu gosto muito, que é o Winnicott, e ele fala que
um bebê, quando nasce, ele nunca foi um bebê antes, ele nunca foi uma mãe antes e ele nunca foi nem um bebê. Então, ele não tem referência nenhuma, né? A referência do bebê são os cuidadores dele, né? São as pessoas que estão exercendo aquela função parental, pai, a mãe, a avó, quem quer que seja o cuidador desse bebê. Então, essas pessoas elas têm que ter esse conhecimento real, né? Do de como que consiste, né? De como que é um bebê real, né? É um bebê que chora, que vai querer estar no peito o tempo todo, né? Que dorme muito menos do que a gente às vezes gostaria, né? Então, assim, um puerpério, ele é quando o negócio te pega assim, sacode, né? E aí é quando o negócio, o bicho geralmente tende a pegar. E aí, às vezes, quando tem alguns encaminhamentos, né? Para o psicólogo, que é quando o problema já foi instalado, quando o problema de fato está ali à mostra, né? Porque o profissional da psicologia ele tem essa capacidade técnica de estar verificando as sutilezas, né, desse processo que às vezes um outro profissional, um obstetra, um nutricionista não vai ter, né? E assim, às vezes os que têm não sabem muito bem como lidar, como fazer, né? Então, tem psicólogo, pode encaminhar, né? A gente vai adorar, a gente vai curtir, a gente vai atender, vai cuidar e a gente vai trabalhar em equipe, né? Assim, aqui eu acho que as coisas elas estão começando, né? Esses trabalhos em equipes. Hoje em dia eu já vejo, né? Você sempre está lá, a doula, né? Nos partos, e aí tem um pediatra. Então, assim, é, é um trabalho que são vários profissionais ali dando um suporte para essa mãe, para essa família, né? Porque a gente entende que para essa mãe cuidar bem do bebê, ela precisa estar bem, alguém precisa cuidar da mãe, né? A mãe precisa ser cuidada também. E aí, quando me falaram, mas você só atende a mulher, só grávida, no momento, eu foquei nesse público, né? A minha graduação, a psicologia, eu, enquanto psicóloga, tenho para atender outros públicos, mas eu já atendo adolescente, né, no meu outro trabalho. Então, na área clínica, eu foquei em grávidas, né, em puérperas, porque eu entendo que essas mulheres precisam também de um olhar diferenciado e precisam ser cuidadas, né? Porque para eu cuidar bem do meu bebê, eu preciso primeiro cuidar bem de mim, né? Para eu ter todo esse ambiente, né? Toda essa questão que me cobram, que dizem que eu tenho que ser uma boa mãe, eu preciso primeiro, né? Estar bem comigo mesmo e cuidar de mim. Então, o pré-natal psicológico, a psicoterapia para as mulheres nesse período de gestação, ela busca esse cuidado com a mulher, tá certo? Muito legal, olha. Já está acabando aqui para eu conseguir salvar, né? Então, assim, eu quero te agradecer por ter aceitado fazer a live, mesmo nervosa. Mas você viu, ó, nem doeu, né? Mas eu fiquei um pouquinho É, nervosa. é normal, depois passa. É. E eu espero te ver mais vezes aqui. Acho que aí se você quiser falar mais alguma coisa, enfim, espaço é Ah, seu, a eu gente agradeço, finalizar. tá? Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, né? E eu acho que é isso, né? A gente tem que estar sempre junto, pensando num bem maior, né? A mãe, o bebê. E eu busco sempre trabalhar numa perspectiva mais humana, né? Tem aquela frase de Jung que eu acho que ela se aplica para todos, que a gente tem que conhecer as teorias, dominar técnicas, mas quando a gente encontra uma pessoa, né, um ser humano, a gente tem que ser apenas outro ser humano, tá? E eu acho que é muito isso, tá? Independente da tua linha teórica, independente da tua profissão, o nosso trabalho é de acolher bem, né? E de fazer o bem para essa pessoa que está colocando um novo ser nesse mundo tão, tão louco que a gente está vivendo. Verdade. Bom, é isso, gente. Obrigada Sigam a a todo mundo que estava aqui Tati. com a gente. Tá? Agradeço. Acho que eu respondi todas as perguntas. Qualquer dúvida também é só Isso, mandar um direct, tá? Que a gente está aí isso. para atender vocês.
Isso, eu vou salvar a live e aí vocês compartilham aí para quem não conseguiu assistir. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tati, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Saudade de te apertar. O negócio deixou todo mundo E, longe agora. né, em breve vamos nos juntar, fazer rodas, conversar com vários Ah, eu barrigudinhos. não vejo a hora de ficar perto de barriguinhas, assim, né? Porque do lado é mais legal do que Verdade, pessoalmente. verdade. Então é isso, gente. Tchau. Até mais. Obrigada. Beijo. Beijo.